Olá, meus queridos alunos da Faculdade Escom, sejam muito bem-vindos a essa nossa aventura do conhecimento, a esse momento tão especial que a faculdade prepara para você essa disciplina EAD e uma disciplina tão importante para a vida de todos, porque nós vamos tratar do direito tributário. Eu sou o professor Laci Marcos Dias, professor titular dessa pasta, e estarei conduzindo você nas noções gerais do sistema tributário nacional, investigando quais são as fontes, aonde vem a renda, o conceito de tributo, os princípios que podem ou não ser aplicados a essa área do conhecimento jurídico tão necessária para a existência e a realização do que o Estado se propõe. Bem, eu acredito que você está de posse do seu material, que você tem a sua apostila, de preferência que você tenha aí um vade-mecum tributário, né? Eu indico aqui o da professora Maria Cristina Barreiros, um livro de doutrina para que você possa ter um pouco mais de base para poder acompanhar as aulas, aprofundar o seu conhecimento. E de antemão, ressalto a todos vocês que estamos em um momento de transição, nós estamos passando pelo momento da implementação da reforma tributária, né, que foi implementada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que agora foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025 e que alterou alguns dos tributos constantes dentro da nossa Magna Carta. Sem mais delongas, pegue seu papel, pegue seu caderno e venha comigo nessa super viagem pelo direito tributário. Meus queridos amigos, tudo que nós temos no mundo jurídico, por sermos positivistas, adotando a teoria de Kelsen, vem da nossa amada Constituição. Assim também é o direito tributário. O direito tributário ele surge da divergência com o direito administrativo, com as ciências das finanças, ali com a Leomar Baleiro, né, Gilberto Ataliba, entre outros grandes, Paulo de Barros Monteiro, entre outros grandes nomes das ciências jurídicas que formataram o arcabouço normativo que nós temos hoje chamado de sistema tributário nacional. E como que nasce esse sistema tributário? Primeiro, ele surge na década de 60, devido à necessidade de separação e autonomia do direito. E o primeiro livro de direito que foi lançado é do professor Augusto Becker, né, onde ele fala e ele retrata a teoria geral do direito tributário. Livro importantíssimo. Depois disso, nós temos Paulo de Barros Monteiro, Geraldo Ataliba, Aleomar Baleiro, entre outros tantos doutrinadores, Ives Gandra Martins, dentre outros grandes expoentes do Largo de São Francisco, ali da região da Faculdade da USP de São Paulo, que nos brindaram com a doutrina, chegando até o momento que nós temos hoje, que é da nossa querida e amada Constituição Federal. Então, o delinear que nós temos, a espinha dorsal que nós trouxemos para dentro da nossa querida e amada Constituição, ela está prevista dentro do texto normativo da tributação e do orçamento, lá no título 6 da nossa querida e amada Constituição. Lá no capítulo 1, nós temos a criação do Sistema Tributário Nacional, seus princípios gerais, limitação do poder tributar, a divisão dos impostos de competência da União, dos estados, do município, a questão agora do imposto de competência compartilhada, que é a CBS, e também o IBS, que são os novos tributos, as novas figuras tributárias criadas pela Emenda Constitucional 132 e regulamentadas agora pela nossa querida e amada Superlei Complementar 214 de 2025. Bem, então, para que nós possamos entender todo esse sistema, para que nós possamos ter um diálogo
sobre o que é o direito tributário, nós precisamos entender o que são as fontes, de onde é que decorre o direito tributário nacional. Bem, nossa Constituição é de 1988. Já o nosso Código Tributário Nacional, ele é de 1966. Ele é uma lei ordinária que foi recebida na ordem constitucional com o status de lei complementar. Porque lá no próprio artigo 146 da Constituição, nós vamos verificar que cabe à lei complementar delinear e descrever as normas gerais de direito tributário. E o Código Tributário Nacional é uma lei geral. Ele define as premissas, as normas fundamentais. E por ser estritamente legalista, o direito tributário trabalha com um princípio maior de todos, que é o princípio da legalidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 2, no artigo 150, inciso 1, 3b da Constituição Federal, que fala do princípio da anualidade e o princípio da noventena, além do artigo 97 do próprio Código Tributário Nacional, ao qual diz que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, a sua extinção, a majoração. Então, observe-se, meus queridos, que o direito tributário, ele decorre não da vontade das partes. Ele não é um negócio jurídico onde existe a obrigação entre duas partes com uma conjectura em volta de um objeto. Não, o direito tributário, ele vem da necessidade do Estado de arrecadar fundos para implementar os benefícios sociais e custear a própria máquina do Estado. Então ele decorre do poder de ius império. E para que nós possamos entender todo esse arcabouço normativo, nós precisamos iniciar o nosso estudo compreendendo o que é a legislação tributária. Quais são as fontes, entender de onde surgem as regras do jogo para a arrecadação dos tributos. No livro 2º do Código Tributário Nacional, nós temos lá as normas gerais de direito tributário, onde no título 1º fala exatamente sobre a legislação tributária. E o artigo 96, eu vou ler para vocês, nos diz que a expressão legislação tributária compreende lei ou tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então nós podemos observar que existem dois momentos da fonte do direito tributário. São as fontes primárias, as fontes originárias do direito tributário, que são as leis. E a nossa lei, por sermos positivistas, adotarmos o pensamento kelsciano, nós temos a famosa pirâmide de Kelsen. Qual a lei maior do Estado? A nossa querida e amada Constituição. Abaixo da Constituição, as emendas constitucionais. Um pouco mais abaixo, leis complementares. Posteriormente, leis ordinárias, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais e, por fim, os decretos. Então, essa é a fase primária, a fonte originária, o nascedouro, o vertedouro da obrigação tributária, aonde vai ser definido a hipótese de incidência, que vai ser a descrição do fato da vida, ao qual, uma vez materializado, gerar-se-á o fato gerador, ou seja, a obrigação de se pagar o tributo. Desta forma, nós temos então um segundo momento, que também vai estar organizando o sistema tributário. Neste segundo momento,
o artigo 100 do nosso querido e amado Código Tributário Nacional vai dispor na seção 3 sobre as normas complementares. Ou seja, nós temos as normas primárias, que está aqui, que eu acabei de ler para você no artigo, marque aí no seu código, pega ele aí, eu vou dar um tempo para você tomar uma água e respirar. Pega aí sua canetinha Lumicolor, toda colorida, e vamos marcar. Artigo 96, fontes primárias, Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais, além dos decretos. Artigo 96. Fora essa fonte primária da hierarquia keyosiana, ao qual o positivismo brasileiro filia-se, nós temos as normas complementares de direito tributário. Anota aí. Já bebeu sua água, pegou sua canetinha, vamos lá. Anota aí, artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e decretos. Anota aí, inciso 1, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, Secretaria da Receita Federal, Ministério, entre outros órgãos que compõem o arcabouço administrativo da arrecadação. É o que nós chamamos de fisco. 2. Decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. Gente, nós temos o famoso CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por quê? Porque o tributo ele passa por dois momentos. O primeiro momento é o fato gerador, aquela hipótese de incidência que materializou na vida. Depois ele é verificado o seu lançamento. E aí sim você origina o crédito tributário que vai ser escriturado após o lançamento para ser devidamente cobrado. Então, essa organização ela é realizada por quem? Pela matéria administrativa. E isso decorre de quê? Lá do conceito de tributo, lá do conceito que nós temos do artigo 3º, tributo. Anota aí, pega aí, volta lá. Pega lá, artigo 3º, tributo. É toda prestação pecuniária compulsória em que moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, aí vem a questão do fisco. Instituída em lei e cobrada como? Mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, essa atividade administrativa é o fisco, é a Receita Federal, é o auditor da Receita, é a Receita do Estado, do município, porque nós temos 3 entes federativos, além de um híbrido constitucional, que é o Distrito Federal. Então nós temos a organização de arrecadação tributária da União, nós temos a arrecadação tributária dos estados e a arrecadação tributária dos municípios. E também temos a arrecadação tributária do Distrito Federal, porque o Distrito Federal cumula de forma constitucional na sua formação as competências estaduais e municipais. Então, as normas complementares, elas decorrem de quem? Da autoridade administrativa, que é plenamente vinculada ao Estado para realizar a sua cobrança. Então, o inciso 2 fala do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entre outras, né? Porque é garantido no processo brasileiro, conforme a previsão constitucional, a ampla defesa e o contraditório, inclusive na esfera administrativa. Terceiro, práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e os convênios que celebrem a União, os estados e o Distrito Federal. Então vamos rememorizar, fazer um flashback. O sistema tributário nacional decorre do tributo. Previsão, artigo 3º do Código Tributário Nacional. A partir disso,
o próprio Código Tributário, que é anterior à Constituição, estabelece no artigo 96 as fontes primárias, que são leis, depois as normas complementares, fontes secundárias, atos administrativos e demais correlatos praticados pelo fisco. Anota aí artigo 96 e artigo 100 do seu Código Tributário Nacional. Mas, observando, nós podemos verificar que, por sermos positivistas, tudo nasce aonde? Dentro da Constituição. Então, o nosso Código Tributário Nacional, ele está previsto aonde? Aqui, meu amigo, que lindo. O dia que seu código ficar assim, é porque você está hard, é porque você vai ser aprovado na OAB. Então, utilize a sua caneta que está aí do lado, beba uma aguinha e marque seu código, porque segue uma dica quente agora. Tudo decorre da Constituição. Então, o nosso Código Tributário, ele origina-se onde? Na nossa querida e amada Constituição. Lá dentro da nossa querida e amada Constituição, nós temos o arcabouço, a estrutura, a espinha dorsal do nosso sistema tributário nacional, que está assim subdividido. Calma aí. Vou esperar você pegar a caneta. Anota aí. Arcabouço do Sistema Tributário Nacional começa no artigo 145 ao artigo 149-A. Segundo, vem a limitação do Estado para cobrar tributos. A fome de dinheiro é muito grande, mas espera aí, existem coisas que o Estado não pode tributar. Nós temos as imunidades, nós temos isenções, entre outras vedações ao poder de tributar. Está previsto aonde? No artigo 150 ao 152. Posteriormente, nós temos a divisão tributária. Impostos de competência de quem? Da União. Artigo 153 ao 154. Posteriormente, estados. Está lá previsto os tributos dos estados e, lembre-se bem, do Distrito Federal. Artigo 155. Impostos municipais e do Distrito Federal, artigo 156, e depois vem o quê? A divisão das receitas tributárias, que são auferidas, que está lá dentro do artigo 156 a 157 ao 162. Posteriormente vem a questão do orçamento público. Mas nós tivemos a reforma tributária. Então, as figuras do IPI, ICMS, EIN e ISSQN estão fundidas em um único tributo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Consumo e Serviços. E, posteriormente, a PIS e a COFINS, que são contribuições da Seguridade Social, foram unificadas em uma única matéria, que é a CBS. A CBS é de competência da União. Já o IBS vai ter uma competência compartilhada entre estados e municípios e, claro, o Distrito Federal. Eu estou só adentrando no grande mundo da lei que alterou o nosso sistema tributário. E como nós estamos falando de fontes primárias, essa alteração se deu através de quê? De uma emenda constitucional, alterando o sistema tributário nacional. Então, esse é o arcabouço, a espinha dorsal que nós temos que vem dentro da nossa Constituição. Bem, então nós observamos que a Constituição é a espinha dorsal, é de onde nasce o direito tributário e, claro, de onde surge toda a organização do nosso Estado, princípios processuais, organização administrativa, organização do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tudo no positivismo brasileiro decorre da Constituição. Bem, então qual seria o segundo momento, se nós temos as emendas constitucionais? E as emendas constitucionais servem para quê?
Ora, meu amigo, simplesmente para isso aí que está na sua cabeça. Emendar a Constituição. Modificar, alterar a Carta Magna de Direitos do Estado. E aonde é que está previsto isso? Na própria Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante... Aí vem lá as questões de propostas, etc. e tal. Depois, leis, artigo 61. A iniciativa de leis complementares e ordinárias. Olha que importante. Nós precisamos conhecer o processo legislativo para compreender o arcabouço normativo do sistema tributário nacional. Se o sistema tributário decorre da Constituição, a nossa Constituição é uma Constituição o quê? Democrata. Ela nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte, poder constituinte originário, que recepcionou uma lei ordinária com o status de lei complementar. Por quê? Porque para se criar normas gerais em direito tributário, é somente por lei complementar. E a iniciativa de leis complementares e ordinárias ou qualquer membro da comissão da Câmara dos Deputados do Senado Federal, conforme as previsões do artigo 61. Mas olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque a própria Constituição, dentro do arcabouço do sistema tributário nacional, anota aí. Pega sua canetinha de novo e escreve aí. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Ou seja, existe o princípio da reserva legal da lei complementar. O princípio da reserva legal da lei complementar. Mas o que é isso? É porque somente a lei complementar vai poder fazer o quê? Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 1. Estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária. Olha, por que a teoria da recepção, então, adotou o Código Tributário Nacional? Porque pelo princípio da reserva da lei complementar, a lei ordinária de 1966 entrou no Código com status de lei complementar. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional nada mais é do que o regulamento de normas gerais sobre direito tributário. Então, nós estamos observando que esse princípio ele é super importante. Tá? Outro momento. Lá no artigo 61 fala lei complementar e qual é a segunda lei? Lei ordinária. A lei ordinária está falando o quê? A lei ordinária é a fonte original do direito tributário. Veja o artigo 97 do CTN. Anota aí. Passa para frente. Vamos lá que eu vou te acompanhando aqui para a gente poder seguir junto. Né? Aqui, achou o Código Tributário Nacional? Processo civil. Não, o tributário está na frente. Ah, é difícil? Devagar você vai manuseando, você vai vendo que é mais fácil do que comer doce. Pega lá o artigo 97 do seu Código Tributário Nacional e ele vai falar assim: somente a lei poderá estabelecer, somente a lei, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Decorre da própria Constituição, artigo 5º, inciso 2º. Mas aí o Código Tributário reforça que somente a lei pode estabelecer o quê? A instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração ou a redução, a definição do fato gerador, fixação da alíquota, cominação de penalidade, hipótese de exclusão. Ou seja, a lei ordinária é a lei via de regra que faz nascer o tributo. A exceção fica pela lei complementar, que é para instituir normas gerais, e a emenda constitucional, que faz o tributo ser inserido dentro do próprio arcabouço normativo da Constituição Federal. Tá. Tratados e convenções internacionais. Ora, mas por que isso? Porque nós temos evasão fiscal. Nós temos países que cobram menos juros,
Paraguai, Uruguai, Panamá, entre outros países, Suíça, onde o sistema tributário é mais simplificado, você pode levar o dinheiro de uma forma espúria. Então, existem tratados e convenções internacionais que o quê? Dão direito entre os países para ter uma movimentação para verificar o quê? A questão de dupla tributação, troca de informações fiscais para combater a evasão fiscal, entre outras atividades que são necessárias nesse mundo completamente globalizado. Tá? Então, você pode observar que lá no artigo 98 do seu CTN, vamos lá, gente, vamos passar isso para frente e para trás, é assim mesmo, viu? Você não consegue estudar, Não, você vai lá no Código Tributário, volta na Constituição, passa no 319 para poder verificar as questões de petição inicial, vai na lei do mandado de segurança, verifica se tem norma específica, regulamento do imposto de renda, entre outras atividades. Direito tributário é fantástico, porque ele mexe com tudo na sua vida. Então, olha só para você observar o artigo 98, que fala sobre os tratados e convenções internacionais. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação interna e serão observados pela lei que lhes sobrevenha. Tá? Então, os tratados e convenções internacionais, uma vez ratificados pelo Brasil, eles vão fazer alteração dentro das normas. Pode zerar uma alíquota, pode não ver, pode aumentar, pode diminuir. Então, essa questão internacional, ela altera completamente a questão tributária interna. Pode-se aumentar uma taxa ou não. Exemplo, taxação dos produtos brasileiros com ingresso nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo esse momento hoje. Qual a importância daquela limitação da entrada de produtos brasileiros? Nós vamos ter normas que vai combater isso, que vai também taxar o produto aqui? É uma política fiscal internacional? Influencia na arrecadação do Estado? Influencia. Então, os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam conforme a disposição expressa. Anota aí. Pega seu caderninho, pega aí, anota lá no seu Vadmec, um artigo 98. Então, meus amigos, nós estamos observando a questão das fontes do direito tributário. De onde nasce essa organização para a arrecadação de tributos? Nasce da Constituição. Depois da Constituição, Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional, Lei Ordinária número 5.172, de 25 de outubro de 1966, recepcionada pela Constituição na teoria do princípio da reserva de lei complementar, artigo 146, porque ele estabelece o quê? Institui normas gerais de direito tributário aplicadas à União, estados, municípios e ao Distrito Federal. Então nós vimos Constituição, emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, tratados e convenções internacionais. O que nos resta? É claro que nos resta também. E o decreto? O ato normativo do executivo, o decreto. Ora, os decretos, eles são instrumentos legais que podem ser autorizados pelas autoridades, o quê? Executivas. Vai alterar uma alíquota, vai dar uma isenção. Vamos fazer uma política de isenção para determinado setor. Olha, tem pessoas portadoras de necessidade. Olha, tem pessoas com neoplasia maligna. Então vamos dar, pessoa com neoplasia maligna vai ser isento de declarar imposto de renda, de recolher imposto de renda. Olha, o Estado, o governador quer incentivar as pessoas a comprarem carros elétricos. Então nós vamos dar uma isenção durante 3 anos para quem adquirir um carro elétrico. Olha, nós temos um determinado setor de alimentos que vende agricultura familiar, de subsistência para as escolas municipais. Olha, o prestador de serviço que for filiado a uma cooperativa não vai pagar o ISS-QM, e assim por diante.
tudo isso é realizado pela máquina administrativa do Poder Executivo via decreto. E isso é muito importante. Agora, decreto cria tributo? É claro que não. Decreto não cria tributo. O tributo, conforme a especificidade do nosso querido e amado Código Tributário Nacional, artigo 97, somente a lei. O tributo é uma forma de você administrar, de você majorar ou reduzir a alíquota, conceder ou não determinadas isenções, porque senão existe uma violação expressa do princípio da legalidade. Meu amigo, e o que nos restou? As normas complementares, os atos administrativos emanados pelo fisco, né, pelas pessoas que estão arrecadando. Por exemplo, alteração de domicílio, interpretar a lei tributária, constituir o crédito, fazer o lançamento, fazer a cobrança, aplicação de multa. Todos esses atos administrativos, eles são muito importantes porque eles não podem contrariar a lei e nem criar obrigações. Eles têm que estar integrados dentro do sistema normativo. Depois nós temos as decisões normativas, que tem operação erga omnes, ou seja, oponível a todos, que é o que eu estou falando, por exemplo, dos órgãos de julgamento de segunda instância dos processos administrativos. Exemplo, CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a qual atua na interpretação dessa norma administrativa, dos processos administrativos que são elaborados internamente e as práticas reiteradas. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, desse primeiro contato, dessa viagem fantástica ao mundo do direito tributário. Um forte abraço a todos, façam os exercícios, leiam a apostila, leiam a lei e até o nosso próximo encontro.